Fala, meus queridos e minhas queridas, aqui é o professor Gustavo Henrique com mais uma aula de arte. Nessa nossa aula vamos falar mais um pouco sobre as técnicas fotográficas referente a ângulos, enquadramentos. Então, vocês vão aprender essas técnicas, são técnicas básicas, e vão estar aplicando também na atividade de vocês práticas que será efetuada no dia de hoje. Então, me acompanhe no slide para a nossa aula. Vamos falar sobre ângulos e planos fotográficos. Quando a gente está falando de enquadramento da foto, é justamente como a gente vai colocar a perspectiva dos elementos, da pessoa ou do cenário que eu quero fazer. Então, quando a gente vai fazer esse enquadramento, já vimos que temos técnicas, seja de 3/3, regra do Oura, de 2/3, entre outras. E por se tratar de algo importante, a gente precisa sempre fazer de um jeito certo, seja mantendo a câmera que estamos utilizando sem ter constantes movimentos, temos a escolha, seja da lente ou do pixel que estamos utilizando, lembrando que existem aparelhos que você pode acoplar, né, no seu celular, para melhorar o zoom ou a qualidade da imagem. E, novamente, a lente fotográfica, quando ela é adequada ou é aquela que você quer, ela vai te trazer um ângulo, uma visão indispensável para uma foto. Porque você, como fotógrafo, está compondo ou contando uma história também, está transmitindo o seu olhar para outras pessoas. Você vai ficar numa posição que seja aquela melhor para você tirar a sua foto e para que você tenha um certo apoio de manter a câmera parada, para que assim ela mantenha um foco. Você vai considerar também o ângulo e a direção da câmera e até mesmo a iluminação do ambiente. Se aquela iluminação é adequada, se ela não tampa os cenários, ou se você pode fazer alguma modificação ali de iluminação no cenário para trazer uma aura seja mais vibrante ou outras características que você deseja abordar. Inclusive, essas dicas de enquadramento, de ângulo, de iluminação, elas são muito utilizadas no próprio cinema. 4. Utilize modo foco automático na sua câmera, ou você mesmo pode estar utilizando aí outros elementos que existem no seu aparelho fotográfico, seja colocando flash ou retirando ele. Como eu mencionei, muitas dessas características, quando elas são ativadas ou desativadas, podem trazer perspectivas diferentes e qualidades diferentes para a imagem que você deseja e para aquilo que mais lhe interessa. Então, temos a distância em relação ao tema da foto. Por exemplo, reparem que essa fotografia ela foi tirada de alto, de um local elevado, né, de cima para baixo. Assim, essa fotografia ela faz uma capacidade de orientação para a pessoa que está observando essa foto. Então, a partir disso, eu tenho uma capacidade de identificar o cenário, de identificar a arquitetura, ou até mesmo eu entender sobre o ambiente, o relevo daquela situação. Muitos filmes utilizam esse tipo de fotografia de ângulo para quando vai orientar você. Por exemplo, vocês já devem ter visto nos filmes de abertura, antes de mostrar o personagem, faz o quê? Uma forma de filmagem geral da localidade, para você entender aonde se passa a história, ou qual é a localidade que aquela pessoa se encontra, os possíveis riscos ou questão de acesso e que ela pode ter ali. A fotografia ela também tem essa característica de trazer você uma paisagem, uma cidade, para você observar as questões arquitetônicas ou as belezas naturais daquela região. Voltando aqui. Então, repare que no nosso slide ele faz muito bem isso. Essa foto, além dela mostrar a cidade, as construções, as áreas urbanas, ela tem uma característica de também mostrar quais são as outras cidades próximas, atravessando, né, esse lago, e tem características do cenário natural, como as montanhas. Então, os ângulos da câmera aqui, ela contribui para um enquadramento das fotos. Ela pode ser dividida em 3 percepções, que temos um nível dos olhos, que é normal, plongé e contra-plongé. O nível dos olhos, vocês já estão acostumados com as nossas aulas. Vocês podem perceber que a própria câmera aqui do nosso estúdio é como se ela fosse uma câmera fotográfica. A forma que ela é regulada é que a câmera sempre está direcionando o meu olhar para vocês. A partir disso, até mesmo a minha postura traz uma ideia de que nós estamos no mesmo nível de visão, ou que essa conversa é algo cara a cara. Voltando aqui. Então,
temos essa forma de trabalhar essa ideia para vocês. Agora, quando estamos falando do ângulo normal, é sempre na altura dos olhos, como eu já mostrei o exemplo para vocês. Quando estamos falando de plongé, plongé geralmente é uma câmera que te filma de cima para baixo. Esse ângulo do plongé é quando a câmera captura a cena de cima para baixo, ela traz também uma sensação de que aquela pessoa está sofrendo algum atentado, que essa pessoa ela é pequena mediante a situação. Então, até mesmo em questões de cenários ou gravações, por exemplo, de eventos, quando eu quero captar um evento em que tenha muitas pessoas, sempre tem uma forma de tirar uma fotografia de cima para baixo. Para quê? Para mostrar sempre a quantidade de pessoas que é naquele local, para trazer uma ideia de grandiosidade daquele evento, porque aquele evento ali conseguiu lotar a casa, ou quando é cenas cinematográficas, ou até mesmo fotografias que eu quero utilizar um elemento de suspense, drama, eu posso fazer essa fotografia em que eu vou tirar a foto de cima para baixo para trabalhar uma ideia de que aquela pessoa ela está se sentindo indefesa, insegura. Então, existem essas possibilidades aqui da gente utilizar tanto a técnica fotográfica para construir um elemento ou contar uma história na fotografia, como também ser aplicada em técnicas de gravações cinematográficas. Voltando aqui para o slide. O contra-plongé agora é um outro ângulo. Ele é usado para tirar a foto de baixo para cima. Então, quando eu uso o contra-plongé, eu estou dando uma ideia de grandiosidade, de esplendor, de uma pessoa que é mais ativa, imponente ou poderosa, tá? Então, se vocês forem analisar nesse período que temos de campanha, a maioria das fotografias ou até mesmo de vídeos gravados de políticos, você vai ver sendo muito utilizado a técnica do contra-plongé, sendo filmado de baixo para cima, para trabalhar aquela ideia de grandiosidade, de que aquela pessoa ali, ela tem um esplendor, ela é poderosa, ou ela é como se fosse uma ideia de salvador da pátria. Inclusive, em vários cinemas, utiliza-se essa fotografia para trabalhar uma ideia de que a pessoa que está chegando ali é poderosa. Por exemplo, nos filmes Vingadores, Deadpool ou de qualquer super-herói, sempre tem um momento em que o super-herói pula de cima para baixo e a câmera está o quê? Filmando ele de baixo para cima. E quando ele chega, traz aquela ideia de grandiosidade, certo? Então, sempre quando tem esse tipo de câmera, é para trabalhar uma noção de empoderamento, de embelezamento, de trazer uma ideia de que aquele indivíduo que está lá na fotografia é grandioso ou é maior do que o todo que é mostrado nos elementos do cenário. Voltando aqui. Então, lembre-se que sempre temos essas três técnicas comuns que são muito utilizadas, tanto na fotografia como no cinema. E quando a gente entende os ângulos, significa que cada ângulo da câmera contribui para um enquadramento da sua foto. Esse enquadramento vai dar uma leitura e uma compreensão diferente ali. Então, assim você consegue até manipular a forma em que você quer contar uma história pela sua fotografia ou a mensagem fotográfica que você quer passar para as pessoas. Inicialmente, você vai precisar entender que os ângulos das câmeras são subdivididos em baixo, nível dos olhos e alto. E cada um deles oferece aspectos distintos, porque trabalha perspectivas diferentes para sua foto, traz uma interpretação diferente, fornece estabilidade para sua foto ou captura de uma cena totalmente diferente. Então, aqui na imagem, nós temos um ângulo baixo. Percebam que nesse ângulo baixo, o que o fotógrafo está querendo destacar é uma ideia de grandiosidade da atriz e da beleza dela em si. Vocês podem perceber também que o próprio olhar dela se destaca, que é um olhar direcionado para cima. E o foco aqui é voltado no rosto dela. Então, ao utilizar esse ângulo baixo no enquadramento, você consegue uma sensação de imponência, de uma pessoa, como eu disse para vocês, poderosa, ou até mesmo trabalhar a ideia de um salvador ali, de uma pessoa que é a escolhida ou escolhido. Então, essa ideia reflete
a distância em relação que temos ao tema principal da foto com os elementos e trabalha no imaginário de vocês uma questão de grandiosidade da pessoa que aparece na imagem. Esse aqui já é no nível dos olhos, então se vocês observarem, parece que essa fotografia, a pessoa está olhando diretamente para mim, justamente porque a câmera, ela foi focada justamente aqui, ó, no nível do olhar dessa pessoa, do rosto dela, para vocês. Vou apagar aqui para vocês terem uma melhor forma de percepção. Voltando aqui só um instante, utilizar a borracha aqui. Então, quando estamos falando do enquadramento de um ângulo, melhor, ao nível dos olhos, a gente está querendo dizer aqui que essa foto, ela é capaz de colocar em vocês, espectador, uma ideia de altura da pessoa, do tema, na sua foto, transmite uma ideia de estabilidade para sua fotografia, transmite uma ideia de aproximação, de presença, já que o olhar daquela pessoa é como se estivesse sendo direcionado ao seu. Aí você tem aquela sensação que o olhar dela está sempre de encontro ao seu. Tá? Também tem uma ideia aqui de embelezamento em si. Voltando aqui no slide. E o ângulo alto, como eu mencionei para vocês, ela é uma foto tirada de um local em que você está no nível elevado ou mais elevado, e essa foto é feita de cima para baixo. Assim, a gente tem uma sensação de amplo alcance. Por que amplo alcance? Eu consigo identificar o cenário, saber aonde a história se passa, as pessoas que se encontram naquele cenário, elas vão ter uma ideia de serem cidadãos comuns, viver no cotidiano, ou até mesmo de pequenez. E, como eu mencionei, dependendo de qual é a intenção do fotógrafo em utilizar esse ângulo, ele pode trabalhar também ideias em que a pessoa ela está passando por dificuldades, ela está com um momento seja depressivo, ou ela pode estar passando por algum momento de risco. Cenas de filmes, por exemplo, como Psicose, entre outros filmes de terror, utilizam muito esse ângulo, principalmente quando o inimigo aparece e o mocinho, mocinha, ou até mesmo a pessoa que acaba sendo a vítima na história, ela sempre está o quê? Num ângulo menor, recuada, certo? Então, lembre-se, esse tipo de ângulo, ele é muito utilizado para analisar, para comprovar ou para orientar o espectador num ambiente, num cenário, ou também para trabalhar ideias de cenas rotineiras da vida de uma multidão de pessoas normais. Voltando aqui. Então, quando falamos do plano fotográfico, devemos ter em ideia que o plano ele acaba sempre tendo uma organização de elementos, ele vai utilizar essa organização dos elementos no enquadramento da cena, ele vai determinar também o tamanho da pessoa ou do objeto que eu quero representar em cada um desses quadros ou dessas fotos, e assim também a gente pode dividir os planos em grande plano geral, plano americano. O grande plano geral, ele mostra todo o ambiente. Além do elemento principal, ou melhor, o próprio elemento principal pode ser o ambiente ali que eu quero localizar. E o plano geral, ele já coloca o corpo inteiro fotografado, das pés à cabeça da pessoa. O plano americano, ele é tirado até mesmo na coxa, até o rosto da pessoa. Ele tem esse nome porque ele foi muito utilizado nos filmes de Velho Oeste. Aqui, vocês têm um elemento, tá, de fotografias. Então, eu tenho um grande plano geral, que mostra todo o cenário, todos os elementos. Eu tenho um plano geral, que já pega mais uma parte que seria do pé à cabeça do personagem. E depois eu tenho um plano americano. Reparem que o plano americano ele está mais interessado em mostrar as mãos do personagem ali, o que ele vai fazer ali com as mãos em si, e é da coxa para cima. Porque nesse período, esse plano americano, como eu mencionei, foi muito utilizado em filmes de Velho Oeste, em que a intenção era tentar demonstrar os saques rápidos ali dos pistoleiros. Nisso também a gente tinha outros tipos de plano que davam um zoom extra no próprio olhar do personagem, para demonstrar que eles estavam se encarando. Mas eu ainda vou explicar sobre isso. Me acompanha aqui no slide. Então, eu tenho um plano médio. O plano médio seria da cintura até o rosto. Esse plano geralmente é utilizado nas fotografias de moda, tá? Outro que é utilizado na fotografia de moda seria
o plano grande ou o plano geral em si, né, que mostra também os pés do personagem, os pés do modelo. Temos o plano médio curto, que é do rosto até o busto, e temos o primeiro plano. O primeiro plano também é considerado como close-up, é quando a câmera fecha ali a imagem para o rosto da pessoa, tentando mostrar detalhes ali do ombro ao rosto da pessoa. E temos o plano de detalhe em si também, que ele foca em particularidades específicas do rosto. Então, reparem que aqui a gente já tem um jeito, uma regra desse plano. Temos ideia aqui do primeiro plano. Existe uma possibilidade de fazer um close-up, por exemplo, eu vou chegando perto da câmera ou a câmera vai chegando perto de mim e assim vocês vão vendo detalhes do meu rosto, certo? E temos o plano médio curto, que seria do rosto ao busto. Vamos na câmera 2, eu acredito que dá para fazer. Reparem aqui como eu já pego partes do meu busto, do meu rosto, e nisso a câmera já traz esse desenvolvimento para vocês. Então percebam que até nas nossas aulas a gente utiliza essas técnicas de planos fotográficos na própria filmagem. E o cinema, ele aborda muito bem isso. Voltando aqui. Vamos para a nossa câmera robótica agora. A nossa câmera robótica, ela consegue fazer também desmovimentos. Reparem que eu consigo me afastar, ela consegue dar zoom no meu olhar e nisso a gente tem os close-ups, fechando esse ângulo e mostrando mais detalhes. E como eu falei para vocês, os filmes de cowboys também, ou quando quer mostrar uma intensidade, ele fecha o olhar da pessoa. Vamos ver se a câmera fecha. Então, a partir disso, eu consigo mostrar um detalhe específico do rosto, criando uma cena, seja ela intimidadora ou de suspense, de medo. Certo? Voltando aqui para o nosso slide. Então, tá vendo como esses jogos de câmera, até mesmo na fotografia, eles são interessantes, porque eles vão trabalhar várias formas de detalhes, vai contribuir para você contar alguma história ou qual elemento você quer. Então, reparem que eu deixei todos os planos aqui para vocês nessa imagem. Temos o plano médio curto, o primeiro plano e o plano de detalhe. Em todos eles aqui, de forma abreviada, plano médio, temos o plano em detalhe, entre outros, certo? Para vocês terem uma orientação de como seria o enquadramento e o ângulo a ser utilizado nessas fotografias. Indo agora, eu vou indicar para vocês os vídeos 6 dicas fáceis de composição, que é do canal Edu Vieiro, que vocês podem estar assistindo aí para se aperfeiçoarem mais. Vou deixar também o que é as regras dos terços, que foi mostrado para vocês nas nossas aulas anteriores. Caso vocês não tenham entendido direito, também podem acessar nesse link do mesmo canal, que é do Edu Vieiro. E uma das coisas importantes que a gente deve saber é o termo de autorização de uso de imagem. Caso você vai tirar foto de uma outra pessoa, você precisaria construir esse termo de autorização, porque assim você evita receber certos processos ou que a pessoa venha buscar alguma forma de indenização. Caso essa fotografia seja paga, você pague um modelo para poder tirar essa foto, também é interessante ter esse termo afirmando o quanto foi pago e que você, né, como fotógrafo, é o dono daquela fotografia. Voltando aqui no slide. Então, esse termo de autorização de uso de imagem, ele é um documento muito importante para os fotógrafos e modelos, porque é ele onde vai estar estabelecido ali quais são os direitos e obrigações de ambas as partes, né? E nisso a gente tem um desenvolvimento de proteção legal, já que você tem um termo de autorização que te permite utilizar aquela imagem a criar aquele registro e que você pode estar disponibilizando essa imagem ou expondo essa imagem em outros meios, vai trazer uma ideia de privacidade que vai ajudar tanto o modelo fotográfico como a você, fotógrafo, em estabelecer circunstâncias em que e como essa imagem vai ser usada e para que ela é permitida. Assim você define limites e restrições, você vai ter uma responsabilidade e respeito, tanto por parte do modelo ou de quem posou para a fotografia, como o próprio modelo ou a pessoa que posou vai ter esse respeito e responsabilidade com você, porque ele vai definir claramente os direitos e deveres seu como fotógrafo e o do modelo em si, garantindo que ambos tenham expectativas a serem cumpridas um do outro. Você vai ter uma proteção contra o uso não autorizado e caso você queira vender essa fotografia, futuramente você pode vender, já que você tem esse termo
explicando tudo isso que permite. Tem como você evitar conflitos futuros também, seja com o modelo ou com as pessoas que apareceram na sua foto. Tem um sistema de transparência, pois as partes vão estar cientes de como as imagens serão usadas, e também uma das características de profissionalismo, em que os próprios cenários do mercado profissional na fotografia, ele acaba abordando isso. E como fazer um contrato de termo de uso de imagem? Então, o ideal aqui é que sempre seja algo escrito, mas também pode ser gravado, tá? E é bom e é interessante que você mantenha isso guardado, arquivado, no mínimo por 5 anos. E a pessoa que vai receber algo pela permissão, é bom estar detalhado nisso, se teve alguma forma de pagamento, quanto foi esse pagamento efetuado para o modelo ou para a pessoa que apareceu na fotografia, por quanto tempo você pode estar usando essa imagem, quais são os veículos que você vai utilizar essa imagem, se ela é para venda ou não, e por aí vai. Então, sempre fique atento a isso. Na internet também você pode ver vários modelos e é bom você especificar que quem tem o direito ali naquela obra, naquela foto, é você, fotógrafo, porque foi você que a criou, tá? Temos até a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, porque caso alguma outra pessoa venha tentar expor essa sua foto sem o seu consentimento e sem que tenha sido para um projeto em específico, há essa capacidade de você exigir que seja cumprido os direitos às leis. Esse aqui é um exemplo da autorização de uso de imagem, então reparem que aqui tem um espaço para a pessoa colocar o nome, dizendo que ela está permitindo a nacionalidade, estado civil, identidade, etc. Até mesmo a região que ela nasceu, aqui dizendo que ela permite e autoriza que você, fotógrafo, também tem uma parte para colocar os seus dados, possa expor. E caso tenha tido alguma remuneração, essa remuneração ela deve ser sempre ali especificada. Então, meus queridos, minhas queridas, agora, devido ao tempo, vamos para o nosso momento de atividade. Agora, nesse momento de atividade, vocês vão fazer uma atividade de portfólio. Algo parecido com a anterior, só que vocês vão utilizar as técnicas dessa nossa aula de hoje, que é o plongé, contra-plongé e entre outros, tá? Me acompanha aqui no slide. Vocês vão fazer várias fotos utilizando as técnicas que aprendemos hoje, que são dos ângulos, normal, plongé, contra-plongé, níveis dos olhos, baixo e alto, fotografia usando planos, sejam ele o grande plano geral, o plano americano, plano médio curto, primeiro plano e plano de detalhes. Então, lembrando, a fotografia que vocês vão fazer hoje devem respeitar a questão dos ângulos e dos planos. Assim, vocês vão estar desenvolvendo cada vez mais as técnicas de vocês, tá? E professores e professoras presenciais. O Lindomar, que é um dos gerentes aqui da nossa mediação tecnológica referente à questão da qualidade das imagens e dos vídeos produzidos, ele vai estar entrando em contato com vocês. Terminamos nossa aula por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. O ensino em Goiás é ouro. Ficamos em primeiro lugar no IDEB, o mais importante indicativo da qualidade do aprendizado no Brasil, com resultados divulgados a cada 2 anos. Nosso estado superou todos os outros, mostrando que está dando uma verdadeira aula de como cuidar da educação. Essa é uma vitória de todos. Parabéns aos professores, servidores e alunos. Juntos estamos fazendo em Goiás a melhor educação do Brasil. Governo de Goiás, o estado que dá certo.